Nós vamos dar continuidade falando sobre o grupo de medicamentos, né? E a gente vai dar continuidade falando sobre os antipertensivos. Mas antes, a gente quer falar mais um pouquinho em relação ao decreto que foi publicado na data de hoje, que ainda vai continuar as aulas online até que as outras instituições se adequam para retornar às aulas presenciais. E isso provavelmente eu acho que dentro aí da publicação do próximo decreto, a gente já vai ter uma flexibilidade melhor e a gente vai ter uma flexibilidade melhor, no decreto, e a gente vai voltar às aulas presenciais. E aí, se Deus quiser, a gente vai ter os encontros dentro de sala de aula, que é um encontro que a gente possa tirar mais dúvidas, e o contato, professor com aluno, fica bem melhor em relação à aula presencial do que a aula online. Mas, enquanto isso, a gente vai dando continuidade nas aulas online para que vocês não fiquem prejudicados na grade curricular de vocês e no cronograma do curso. Bom, pessoal? Então, a gente vai dar continuidade falando sobre o grupo de medicamentos. Hoje a gente vai falar, dentre outros grupos, a gente vai falar sobre os antipertensivos. O próprio nome já diz, Antipertensivos são medicamentos, grupos de medicamentos que são utilizados para controlar a pressão arterial. São medicamentos que promovem a vasodilatação, tá? O que é uma vasodilatação? O medicamento ele vai fazer com que as nossas veias e artérias elas se dilatem, se abrem um pouco para poder facilitar o fluxo sanguíneo, a passagem do sangue nas artérias e veias, diminuindo a pressão do sangue na parede das artérias. Por quê? Um vaso ele mais fechado, a pressão arterial ela tende a ser mais alta, mais elevada, porque o vaso está com calibre mais reduzido, então aquele fluxo sanguíneo que está ali ele vai fazer mais pressão na parede das artérias para poder estar levando o sangue até os órgãos. Os antipertensivos eles são utilizados para quê? Para poder fazer o efeito ao contrário, o efeito inverso. Ele vai dilatar as veias e artérias. Ele vai abrir um pouco essas artérias. Consequentemente, vai diminuir a pressão do sangue na parede das artérias e automaticamente vai diminuir a pressão arterial, tá? E eles inibem a conversão de ECA, que é a enzima de conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, que promovem a vasodilatação, que a gente falou na aula anterior, que é nesse sistema renina-angiotensina, que acontece nos pulmões. Tá? E um dos medicamentos desse grupo que a gente tem como exemplo é o enalapril, o captopril, tá? Tem também os bloqueadores dos receptores beta-adrenérgicos, que causam uma diminuição dos impulsos simpáticos do encéfalo para o sistema circulatório periférico, que ele vai diminuir os impulsos
do sistema nervoso, né, através do sistema circulatório periférico. Um exemplo, o propanolol, o atenolol, o carvedilol. Ou seja, o propanolol, ele é um antihipertensivo, mas ele também é utilizado para dilatar, em específico, as veias e artérias do sistema nervoso central, do cérebro. É utilizado principalmente o propanolol e o atenolol, eles são utilizados principalmente para aquelas pessoas que se queixam de cefaleia, né? Aquelas pessoas que se queixam de enxaqueca, que tem aquela dor de cabeça muito intensa, que aí toma, né, vários medicamentos, vários analgésicos e não consegue controlar essa dor de cabeça, essa cefaleia. Aí o médico ele vai utilizar o que? O propanolol ou atenolol, isso vai depender de cada pessoa, tá? Para poder estar fazendo o quê? Diminuindo a resistência, diminuindo o calibre dos vasos periféricos, principalmente do cérebro, para controlar a enxaqueca, controlar aquela dor de cabeça constante que muitas pessoas, né, têm. Né? Outra classe de medicamentos que fazem parte do grupo de antihipertensivo são os alfa-agonistas, né, central, que causam efeito dilatador com redução da resistência periférica. A clonidina, ela é muito utilizada. Né? Os bloqueadores de íons de cálcio extracelular nas células musculares lisas, vasodilatadoras, né, e miocárdica, causam redução do débito cardíaco e na resistência periférica total, diminuindo a pressão arterial. Então, nós temos o que? A nifedipina, nós temos os diltiazina, né, os diltiazem, o amlodipina. Esses medicamentos, eles são utilizados mais para poder controlar a nossa bomba de sódio e potássio, que é utilizado muito o cálcio. Isso é normalmente o que acontece dentro do nosso organismo. Ele vai agir diretamente no coração, para quê? Para poder diminuir o débito cardíaco, né? Ele vai controlar os batimentos cardíacos e automaticamente eles vão diminuir a pressão arterial periférica. Outro grupo de medicamentos que a gente utiliza, e hoje nós temos vários aí no mercado, são medicamentos que aceleram o processo de coagulação, né? Os sais de cálcio, que são medicamentos à base de sais de cálcio, a vitamina K, tá? E a fitonadiona. A vitamina K, que ele é muito utilizado em recém-nascidos, né? É um coagulante. Quando a criança acaba de nascer, é aplicada uma ampola de vitamina K na criança para poder prevenir algumas hemorragias, né? Que as pessoas utilizam, né? Para poder estar controlando e acelerando o processo de coagulação. Automaticamente, do jeito que nós temos o grupo de medicamentos coagulantes, que eles vão acelerar o processo de coagulação para poder diminuir, né, a hemorragia, o que vai acontecer? A gente também tem o grupo de medicamentos que são os anticoagulantes, que são medicamentos que aumentam o tempo de coagulação sanguínea, ou seja,
ele vai aumentar o tempo. O coagulante, o grupo de medicamentos de coagulantes, ele vai acelerar o tempo de coagulação. Os anticoagulantes, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que esse tempo de coagulação ele aumenta. O coagulante vai diminuir o tempo de coagulação e o anticoagulante vai aumentar o tempo de coagulação. Tá? Eles interferem na produção de trombina e na subsequente formação de fibrina a partir de fibrinogênio. São utilizados nos distúrbios de tromboembolismo. Tá? A heparina sódica injetável é muito utilizada, principalmente aquelas pessoas que estão no pós-operatório, né? Aquelas pessoas que passam por procedimentos, né? Principalmente alguns procedimentos cirúrgicos que precisam, né, da pessoa ter um tempo de repouso maior, aí vai usar o anticoagulante. Tem a tinzaparina sódica. Nós temos também o lepirudina, tá? E nós temos a varfarina. Gente, olha só, eu estou assim com a língua meio travada para poder falar por causa dos principativos, que aqui a gente não utiliza nome comercial. Aqui a gente utiliza o nome de medicamentos principativos, tá? Que vão fazer com que vão fazer o efeito do medicamento. Tá? Por isso que geralmente é mais difícil a gente pronunciar esses medicamentos. Outro medicamento que é muito utilizado hoje, principalmente aquelas pessoas que pegam Covid, né, precisam tomar anticoagulantes por um período, né, aí de 60 dias, 90 dias, vai depender da recomendação médica, né, que tem aí nosso famoso Xarelto, que é um nome comercial, né, que agora fugiu o nome do princípio ativo. Ele é um medicamento caro, né, mas é necessário utilizar porque para poder diminuir a chance e a formação de trombo que as pessoas desenvolvem, né, na coagulação sanguínea. Tá? Então, tem muitas pessoas que pegam o Covid, né, pegam aí a síndrome aguda respiratória aguda grave causada pelo Covid, e depois que ela sai do quadro, ela pode desenvolver o quê? Uma embolia pulmonar, um AVC, né, que é um AVE, que é um acidente vascular encefálico, pode desenvolver um infarto agudo do miocárdio, porque o próprio processo inflamatório que o Covid faz no nosso organismo, causa no nosso organismo, há uma possibilidade muito grande da pessoa formar trombos. E esses trombos, ao se descolarem, se deslocarem da onde eles foram formados, eles podem ir para os pulmões, para o cérebro, para o coração e causar uma sequela. E muitas das vezes, quando vai para os pulmões e para o coração, né, já deixa um quadro bem delicado. Tá? A pessoa pode desenvolver um infarto, né, morrer por causa de um infarto, né, causado pela formação desse trombo, ou um AVE, né, e uma embolia pulmonar, né, que a embolia pulmonar, quando o trombo sai e vai para os pulmões, e o infarto, quando o trombo sai e vai para o coração, na maioria das vezes é um quadro bem delicado que pode levar o paciente a óbito. Então, nesses casos, utilizam o quê? Os anticoagulantes para poder prevenir a formação de trombo. Vai evitar que o nosso organismo forme esses trombos, né, no nosso sistema circulatório. Tá?
Nós temos os antitrombóticos, né, para infarto agudo do miocárdio. Esse aqui é específico para infarto agudo do miocárdio. Aquela pessoa que está com quadro de infarto, né, onde está acontecendo lesões no músculo cardíaco por causa de formação de trombos na coronárias, que são as artérias do coração, são utilizados esses medicamentos para quê? Os antitrombóticos para infarto agudo do miocárdio, para poder dissolver, para poder desmanchar, dissolver esse trombo, né, esse coágulo que foi formado, que está causando aquela obstrução na coronária e que está causando o impedimento da passagem do sangue, está causando uma lesão no músculo cardíaco. Aí a gente utiliza o quê? A streptokinase, né? Isso aí no período de 2 horas, quando é diagnosticado e é utilizado a streptokinase, e esse coágulo, ele tem como ser revertido, na maioria das vezes a pessoa não tem grandes sequelas e grandes limitações, porque o profissional ele utilizou no tempo hábil, né, o diagnóstico precoce do infarto e iniciou o tratamento com streptokinase para poder dissolver aquele coágulo. Aí muitas das vezes a pessoa é encaminhada para um centro de referência, né, cardíaco, né, onde tem hemodinâmica, que é a nossa referência aqui na região, no noroeste fluminense, é Itaperuna, e é dissolvido, é controlado esse infarto. Geralmente a pessoa passa apenas por um cateterismo e, se for o caso, faz uma angioplastia, que não precisa fazer aquela cirurgia cardíaca de abrir o peito do paciente, enfim, né, entubar aquele paciente, nada disso. Por quê? Utilizou com tempo hábil, né, o tratamento para que esse paciente ficasse, revertesse o seu quadro de maneira mais eficaz. Além da streptokinase, nós temos a uroquinase, que também tem um efeito similar para poder fazer o quê? Dissolver esses trombos, esses coágulos, né, que é formado na coronária. A altiplase também é outro medicamento que ele é um antitrombótico, né, para infarto, que vai ajudar a dissolver esse trombo, né? Olha só, os anticoagulantes, eles são diferentes dos antiagregador plaquetários. Os antiagregador plaquetários, eles têm o efeito de prevenção. Eles não irão deixar o nosso sangue formar trombos ao longo da vida. Não vai deixar com que as plaquetas, que são células sanguíneas, se agregarem, se juntarem e formarem um coágulo, tá? Esses medicamentos, eles são utilizados para interferir na agregação plaquetária em pacientes portadores de aterosclerose, aquela pessoa que tem formação, né, depósito de gordura nas artérias, nas coronárias, nas paredes dos vasos, evitando a formação de trombos e êmbolos que obstruem, fechem o vaso sanguíneo. Um exemplo de antiagregador plaquetário, que nós temos aí vários, né? E o mais comum e o mais utilizado é o AS, que é o ácido acetil salicílico. Muitas pessoas, a partir dos 45 anos, 50 anos de idade, se tiver problema de colesterol alto, né, problema de dislipidemia, aí o médico, por prevenção, o que ele faz? Ele, o senhor vai tomar, ou a senhora vai tomar um comprimido de AS todo dia na hora do almoço. Para quê? Para diminuir
e para diminuir a chance dessa pessoa produzir um trombo, né, que vai impedir com que as plaquetas se agreguem e formem o coágulo, tá? O trombo. E nós temos também o diripitamol e nós temos o xilostazol, que todos esses ácido acetil salicílico, xilostazol, eles são medicamentos antiagregador plaquetários, tá? O próprio nome já diz também, né? Outro grupo de medicamento que é utilizado que são os antilipêmicos, né? O que são antilipêmicos? São medicamentos que são utilizados na alternativa, né, de diminuir os níveis de gordura ruim do nosso sangue, tá? São medicamentos que auxiliam na redução dos valores de colesterol na corrente sanguínea. É comum que a simvastatina, a lovastatina, atorvastatina cálcica. Esses medicamentos, eles são utilizados em conjunto com outras alternativas como dieta, prática de atividade física, para poder ajudar a controlar o colesterol, o nível de colesterol, né, de gordura, de lipídios na nossa corrente sanguínea. O que são lipídios? Lipídios são gorduras, tá? Então, os lipídios, né, que a gente precisa ter, porque eles são fonte de energia, mas também a gente não pode ter o acúmulo desses lipídios em excesso na corrente sanguínea. Principalmente os lipídios ruins, né, a gordura ruim, que é o triglicerídeos, o LDL, né, que a gente se tiver muito alto, o que o médico vai fazer? Prática de atividade física, vamos passar uma redução alimentar para você, evitar gorduras, principalmente de origem animal, vamos começar a fazer uma atividade física, vamos fazer dieta e vamos tomar esse remédio aqui para poder ajudar a controlar esse colesterol seu que deu alto, está muito alto. Aí geralmente ele passa a simvastatina ou a lovastatina, tá? São medicamentos antilipêmicos, tá? Temos também os medicamentos estimulantes do sistema nervoso central, que são estimulantes do sistema nervoso. O próprio nome já diz, ele estimula, tá? Um exemplo, que é estimulante do sistema nervoso central, a cafeína, o cacau, o chocolate, ele é um estimulante do sistema nervoso, o sulfato de anfetamina, né, são medicamentos, né, que são utilizados para estimular o sistema nervoso central. Às vezes nem são utilizados. Já ouviu falar aquela pessoa assim, que toma muito café, ele perde o sono, ele tem insônia, ele fica muito agitado? Então, porque a cafeína, né, que está presente no café, que está presente no chocolate, ele é estimulante do sistema nervoso central, tá? Deixa a pessoa mais hiperativa, mais ativa, né? É um estimulante do sistema nervoso central e nós temos também um grupo de medicamentos que são os depressores do sistema nervoso central, ou seja, um estimula e o outro deprime, né? Esses medicamentos esses medicamentos que deprimem o sistema nervoso central, eles são a classe dos medicamentos dos anestésicos via intravenosa. Um exemplo, o midazolam, o diazepam, que tem intravenosa e tem também via oral. Os anestésicos voláteis, né, que são aqueles que utilizam
através de nebulização, né, de aerosóis, que não é utilizado hoje mais o éter, mas é utilizado o óxido nitroso, né, para fazer com que a pessoa desmaie ao respirar, né, ela vai, né, deprimir o sistema nervoso central da pessoa e a pessoa vai estar deprimindo o sistema nervoso central e ela pode, dependendo da quantidade da miligrama que a pessoa utiliza, pode entrar em coma. Então, os anestésicos locais, né, que é o cloridrato de lidocaína e a procaína, tá? Que são os anestésicos locais, que eles deprimem o sistema nervoso periférico, né? Eles têm o efeito local, né, para poder diminuir a acessibilidade, diminuir a dor, né? Nós temos também os hipnóticos sedativos, que são medicamentos utilizados para promover a sedação ou hipnose, tá? Os mais utilizados são os barbitúricos, que é uma classe, né, desses hipnóticos sedativos. Os mais utilizados, né, são os barbitúricos, que podem causar sedação leve e hipnose. Na hipnose também, o midazolam, que eu acabei esquecendo de falar com vocês, que além dele ter um efeito de depressor do sistema nervoso central, ele tem um efeito aminético, que é o midazolam, é o dormonide, né? A pessoa utiliza esse medicamento, né? Os profissionais utilizam o medicamento para sedar a pessoa e ele, além de ter um efeito sedativo, eles têm um efeito aminético, ou seja, a pessoa causa amnésia enquanto ele está sob efeito do midazolam, né? Sobre os hipnóticos sedativos, nós temos o fenobarbital, nós temos o pentobarbital, né? Nós temos o cloridato de flurazepam, que são todos medicamentos hipnóticos e sedativos. Olha só, na próxima aula a gente vai dar continuidade na gravação dessa aula, né, na videoaula, e nós vamos começar a falar sobre os analgésicos, nomes, né, o grupo de analgésicos. Nós vamos falar sobre os analgésicos opioides e não opioides, tá? Mas isso aí vai ser na próxima aula, tá bom, pessoal? Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês e não desanimem, sucesso, porque a nossa vida, né, para que a gente tenha sucesso, vocês podem estar tristes, aborrecidos, decepcionados, mas a única coisa que faz a gente levantar, que faz a gente correr atrás, que faz a gente crescer como profissional, não é a quantidade de vezes que a gente pode bater, né? Porque a vida ela bate pesado. Então, ela bate pesado como? Com os problemas que a gente tem. Quem é casado tem problema de relacionamento, problema com familiar, problema com marido, com namorado, com pai, com mãe, com filho, com as pessoas mais próximas, tem as decepções, e isso são desculpa a palavra que eu vou utilizar, né? São porradas que a vida nos dá, mas a gente não pode revidar e desanimar com essas adversidades que a vida vai impondo sobre a gente. A nossa vida, o segredo do sucesso não é a quantidade de vezes ou quanto você consegue bater, mas é a quantidade de vezes que você consegue apanhar, que você consegue suportar cada pancada que a vida nos dá e a gente consegue superar todas essas pancadas, porque isso aí a gente sai fortalecido, né, na nossa caminhada, e isso faz a gente crescer profissionalmente, pessoalmente, tá bom, pessoal? Isso aí é só uma palavra de ânimo para vocês, para quem estiver desanimado, para quem estiver, né, um pouco
desanimado com a vida. Vamos bola para frente, porque na nossa vida tem adversidade, é falta de dinheiro, é desemprego, mas essas coisas tudo passa. O que não pode passar é a nossa força de vontade, né? Eu ouvi um palestrante um dia falando o seguinte: o desânimo é que lute, né? Nós estamos desanimados, mas não vamos deixar isso acontecer. Não vamos deixar o desânimo tomar conta da nossa vida. Ele é que lute, porque nós vamos superar através da nossa perseverança, né? Através da nossa força de querer vencer, tá bom? E eu acredito em cada um de vocês.